Olá, advogado, advogada. Hoje a gente está aqui nessa live. Vai ser uma live muito proveitosa, tenho certeza disso. Nós vamos estar aqui batendo um papo, discutindo vários assuntos aí com o nosso vice-presidente da seccional da OAB São Paulo, doutor Ricardo Toledo. Doutor Ricardo, que tem uma vasta bagagem aí em prerrogativas, em várias áreas, e nós vamos já, só aguardar ele entrar aqui, a gente já vai começar esse bate-papo, porque não tem muito tempo a perder, tem muita coisa para a gente trocar esse papo que vai ser de grande valia para o jovem advogado, ou mesmo aquele que já está há algum tempo na advocacia e precisa fazer uma reciclagem, né? A gente precisa mudar alguns conceitos, né? Porque o advogado não pode ficar parado no tempo, né? Eu vi outro dia um colega falando que eu já fiz uma petição escrita à mão, né, com caneta e papel aqui, ó. Peraí, vou escrever aqui, doutor, você pode despachar? Nos dias de hoje isso não existe, né? Mas até pouco tempo atrás, a gente, quem não se lembra das máquinas de datilografia, onde você sentava, já redigia a petição e despachava para o juiz. E agora a gente estamos em outra época, né? A era da tecnologia. Vamos lá falar com o doutor Ricardo? Boa tarde, doutor Ricardo. Presidente Aziz, como vai? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Olha, é uma honra ter o senhor aqui participando conosco desse bate-papo. Vai ser muito agradável e enriquecedor também. Aqueles que puderem, o jovem advogado e os mais experientes também, porque a advocacia hoje ela é dinâmica. Não adianta o que você aprendeu lá e só aquilo. Tem que ter atualização. E agora, com a tecnologia aí, e ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso vice-presidente da comissão. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais, além das prerrogativas, onde mais o senhor atuou, né? Vamos lá. Eu comecei na ordem, Aziz, nesse trabalho voluntário que você tão bem desempenha aí, a sua diretoria, todo o grupo que trabalha em prol da ordem nas comissões, querido Marcel, nosso conselheiro, professor José Roberto Sodero, presidente de comissão, todos nós trabalhamos voluntariamente. Eu entrei para a OAB defendendo um colega no âmbito criminal. Sendo criminalista, esse colega ele teve um embate com um juiz e respondeu a uma ação penal. E eu fiz a defesa dele pela Comissão de Direitos e Prerrogativas. Então, a porta de entrada da minha participação na ordem foi a Comissão de Direitos e Prerrogativas. Eu cheguei depois a assumir a presidência em 2013 a 2015, da presidência no Estado. Fui conselheiro da ordem por conta disso, né? Continuo sendo conselheiro nas eleições que todos nós temos a cada 3 anos. E depois de ser presidente da Comissão de Prerrogativas, eu presidi a primeira comissão também de defesa dos honorários de sucumbência, dos honorários dos advogados, porque nas prerrogativas eu defendia os colegas que tinham honorários fixados em valores, patamares ínfimos, e eu achava que isso, embora não constante do rol de violações de prerrogativas do nosso artigo 7º, na minha concepção, era a mais violenta forma de ataque ao advogado, à advogada, porque por conta disso você tirava o alimento do advogado, da família do advogado, portanto, era uma privação alimentar quando se fazia a fixação de honorários em patamares ínfimos. Acabei virando esse primeiro presidente dessa comissão de honorários e depois conselheiro, fui tesoureiro na gestão passada, entre 2016 a 2018, fui tesoureiro, cuidamos das finanças nossas, da advocacia todo o Estado, nesse triênio, e na última eleição, acompanhando nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, fizemos uma dobradinha, corremos o Estado, ganhamos a eleição, sou a atual vice-presidente, com mandato encerrando no dia 31 de dezembro de 2021. Estamos chegando na metade do mandato, portanto, e eu
trago essa breve e sucinta condição do que eu passei na ordem. Eu me considero um advogado que momentaneamente se dedica, doa o seu tempo, e sugiro a todos que façam isso, porque é muito gratificante fazer trabalho voluntário em qualquer natureza. Quem está nos ouvindo e faz em asilos, em creche, para outras pessoas, é algo maravilhoso. Nesse tempo de pandemia, muitas ações sociais estão acontecendo e fazer o bem sempre é bom, sempre anima a nossa alma. E eu me dediquei a fazer esse gesto em prol dos colegas, porque muitas vezes a gente sabe, no embate com um funcionário público, com um funcionário do cartório, um promotor, um delegado, existe alguma situação que o advogado é colocado em desvantagem e precisa, sim, contar com o apoio da classe para fazer a defesa. Muito bem. Fiz questão que o senhor falasse um pouquinho todas as comissões que o senhor passou, que atuou, tesouraria, agora vice-presidente, para demonstrar que bagagem o senhor tem de sobra, né? E isso, experiência, né? Por onde a gente passa, esse trabalho voluntário que a gente presta, a gente aprende muita coisa. O pessoal fala, nossa, mas você não ganha nada. Não, você não ganha financeiramente, mas a bagagem que você adquire é gigante, né? E vamos lá começar aqui. Doutor Ricardo, o estudante estuda lá 5 anos, faz a faculdade de Direito. A faculdade que o prepara para ele se formar no curso de Direito, mas não para ser advogado, né? Aí ele presta o exame da ordem, pega a carteira da ordem e vem para o mercado de trabalho. E aí? Porque a faculdade não deu a prática, deu somente a teoria. O que seria melhor hoje para o jovem advogado? Começar com um escritório, abrir um escritório, trabalhar num escritório maior para adquirir uma bagagem? O que o senhor pode falar a respeito? Vamos lá, eu começo pela sua ponderação inicial quando diz que nós fazemos uma faculdade de Direito. Nós não fazemos uma faculdade de advocacia. Diferente. Nós, portanto, aprendemos o direito para depois escolhermos a profissão. É um curso que é preparatório para o exercício de alguma das carreiras. Quem quiser ser funcionário do fórum, pode ser. Presta o concurso para escrevente, para escriturário, para o concurso público, para trabalhar no fórum. Quem quer ser delegado de polícia, pode ser também. Presta o concurso para ser delegado de polícia. Quem quiser trabalhar na polícia sem ser delegado, presta o concurso público para exercer a função na polícia. Quem quiser ser promotor de justiça, pode ser-lo. Presta concurso público para o Ministério Público. E quem quiser ser juiz, também pode ser-lo. Presta concurso para a magistratura, o concurso público. Para a advocacia, se presta um concurso, mas esse concurso se chama Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma prova preparatória. Portanto, todos que saem como bacharéis em direito não estão ainda capacitados para exercer qualquer uma das carreiras jurídicas. É preciso aprovação neste novo formato, qualquer que seja ela. Se for na advocacia, é o exame da ordem que é colocada a essa condicionante. Passado no exame de ordem, surge o grande problema. Porque a gente sabe que a bagagem técnica, a bagagem dogmática, aquilo que nós aprendemos na faculdade, na academia, isso ninguém tira, porque está no conhecimento de cada um. Então, há o conhecimento técnico. Nós temos condições de, a partir dos ensinamentos da faculdade, termos elementos para, tecnicamente, fazer o exercício da advocacia. Mas onde vem o grande dilema? Começa, por exemplo, na inexperiência, que é você saber exatamente como conduzir um processo. Você defende aquele reclamante que tem o rol dos direitos trabalhistas, por exemplo. Mas que testemunhas eu vou arrolar?
Quando eu vou fazer? Numa audiência, como eu me comporto? Faço a contradita? Não faço contradita? Repergunto para a parte adversária. Qual é o momento de desistir de uma testemunha? Prova material, junto no início, espero a instrução. Qual é o momento estrategicamente adequado para que eu faça a juntada? E quando vai ao tribunal, como se faz uma sustentação oral? Como me portar diante dos tribunais, dos desembargadores? Tudo isso não está no manual técnico, porque nós aprendemos o direito abstrato. O dia a dia da advocacia, o cotidiano, só vem mesmo com a prática, só vem com a habitualidade. E é por isso que nós temos que sempre trabalhar em questões que possam fazer com que tenhamos o experimento, a prática. Hoje, os jovens que entram na advocacia têm um lado positivo da tecnologia, mas tem um lado negativo. O lado negativo é que hoje os advogados, as advogadas podem exercer a sua função do seu escritório, mandando as petições eletrônicas, sem ter muito contato no ambiente de fórum, o que para a jovem advocacia é um aspecto negativo, porque o jovem, ele não só pode, ele deve consultar os mais velhos, ele deve consultar quem já passou por experiências, ele deve, na dúvida, ele pode, se for uma dúvida técnica, ele pode consultar o TED1, que serve para consultas deontológicas. Mas no dia a dia, ele pode ouvir você, presidente Aziz, pode ouvir advogados experientes trocar alguma ideia com colegas que já tenham, às vezes, passado por uma situação. Estou com um caso de uma prisão, faço um habeas corpus, faço uma liberdade provisória primeiro, e que você acha que se eu fazer o novo pedido do acordo de não persecução penal, agora mudou a prisão preventiva, eu posso pedir a domiciliar, mas com a pandemia vem as recomendações do CNJ, vejam, são muitas as alternativas que fazem com que, de fato, o advogado no início de carreira, possa ter alguma dúvida. E é natural que haja essa conversação. Quando os processos eram físicos, nós nos encontrávamos no ambiente de fórum. E muitas vezes a gente perguntava para o outro colega, estou com esse caso, o que você acha disso? Ouvir sempre é bom. Ouvir a voz da experiência é melhor ainda. Ainda mais quando aquela voz não tem interesse econômico, mas tem apenas um interesse em emprestar, contribuir para uma luz que seja acesa no caminho da solução. Isto faz com que, às vezes, seja muito individual a sua pergunta quando fala o que é melhor, abrir um escritório próprio ou trabalhar no início com alguém já mais experiente. É muito variável. Eu conheço histórias de sucesso nas duas pontas, nos dois lados. Advogados que foram muito bem-sucedidos e já estavam integrados no ambiente de escritório, e também conheço histórias muito bem-sucedidas de advogados que eram sozinhos, abriram a sua porta e conseguiram, por si só, o êxito, não é? E o sucesso. Basta pegar a nossa diretoria. O presidente Caio começou com um escritório já com um colega já mais experiente, como eu, e o secretário Aislan começou sozinho e hoje está lá na secretaria. Então, nós temos essas duas situações. O que importa é não a forma inicial, como se inicia a atividade profissional, mas o que é importante é o empenho de cada um, é o estudo de cada um, é a ética de cada um, é a lealdade com o cliente, passar ao cliente aquilo que é verdadeiro, porque o que mais é valioso na nossa profissão de advogado, de advogada, é o nosso nome. O nosso nome. E o nosso nome tem que estar associado à honestidade, à qualidade, ao estudo, à técnica. Essas qualidades fazem com que o profissional seja ou não respeitado. E isso é muito importante, porque quando a gente começa, e a jovem advocacia sabe que há promessas sedutoras, há algumas propostas mirabolantes de sucesso, de dinheiro fácil. Isto é muito perigoso, porque às vezes o advogado jovem, imaturo, inexperiente, vai por uma trilha que não consegue recuar. Ao contrário daqueles que estudam, são éticos, defendem a sua profissão com honestidade e galhardia,
são absolutamente honestos com o cliente na relação profissional entre nós, passam a ser referência, como é o nosso querido presidente Aziz, como é o nosso conselheiro Marcel, professor José Sodero. Quando a gente fala qualquer situação previdenciária, faz referência ao professor José Sodero, o próprio nome já automaticamente induz a seriedade que é o profissional, como os demais que eu já citei aqui. Então, isto é o mais importante, independentemente de uma carreira solo ou independentemente de uma organização com alguns advogados mais de idade, o que é importante são os princípios que carregamos, esses apanágios que farão com que nós tenhamos o nosso nome espraiado para a comunidade, para a sociedade. Há casos, eu conheço muito, tenho muitos amigos, eu venho aqui da capital, e onde a manutenção de um escritório, querido Aziz, não é barato. Então, é muito comum também que muitos advogados recém-formados dividam a mesma localidade para dividir as despesas. Também é uma situação bastante interessante, porque, embora não sejam sócios, na acepção do termo, para dividir honorários, divisão de causas, eles são divisores de espaços para dividir despesas. Uma pessoa só, pagando o custo de um local, com aluguel, com despesas e uma secretária, é mais oneroso do que se aquele mesmo local, com aquela mesma secretária, as mesmas despesas, forem repartidos entre 3 ou 4 ou 5. Então, tudo é uma questão, portanto, de conveniência. Cada um tem que sentir o que é mais conveniente. Tem colegas, querido presidente Aziz, que querem ser o advogado puro, na essência do termo, como profissional liberal. Portanto, não querem se associar a mais ninguém. Não é? São opções. Não é? Eu acho que as três, né? Aquele sozinho, aquele que se filia a um escritório já com um proprietário, um titular mais antigo, e os que dividem despesas, são 3 caminhos que são importantes, desde que observadas esses requisitos que eu mencionei aqui para abrilhantar o nome e fazer com que o nome profissional seja associado a um profissional honesto, qualificado, trabalhador e de confiança, porque isso é muito importante, querido Aziz. A nossa atividade não é comercial. O advogado não exerce uma atividade comercial. O nosso trabalho é intelectual e por isso é que deve sempre nortear a relação advogado-cliente, a confiança. Dos dois lados, porque se o advogado também sentir a quebra de confiança por parte do cliente, o advogado aí tem o dever de renunciar no processo para não prejudicar o direito que é do cidadão. Perfeito. Aí eu concordo também com o senhor falou que a honestidade, a qualificação, a lealdade ao cliente e ainda acrescento mais uma aqui, que é a credibilidade. Credibilidade ao nome, né? Com tudo isso vai dar ao nome do advogado. E isso é fundamental e isso não se cria da noite para o dia, né? E muita gente sai da faculdade achando que vai ficar milionário no primeiro ano de trabalho. Não é assim. Nenhuma profissão é assim. É custoso, é trabalhoso. Inclusive, até fazer uma ressalva aqui, que aquele advogado que sai da faculdade, quer pegar a carteira e abrir seu escritório, ele precisa se dedicar, porque ele tem que saber gerir o escritório, né? Gerir no sentido de vai ter que saber contabilidade, vai ter que ter noção. Aliás, agora vou até aproveitar o gancho, pedir para o senhor falar um pouquinho sobre a sociedade individual, que agora é possível para o advogado também. E quais as vantagens, né, para o advogado? Perfeito. Eu vou, antes de falar da sociedade unipessoal, eu vou aproveitar o gancho da sua fala para desdobrar que o advogado ele tem que ter essa, como você bem disse, a credibilidade, não apenas da porta do seu escritório para fora, que é para os seus clientes, como da porta para dentro, ou seja, em relação aos demais advogados. Por que eu quero dizer isso?
sobretudo para o jovem. Se eu pudesse dar um conselho para o jovem, além do estudo, evidentemente que não para nunca e temos sempre que estudar, é que o jovem advogado, a jovem advogada, se documente sempre. Sempre. Vai ser contratado por uma pessoa, faça contrato. Contrato escrito. Coloque no papel. Você recebeu alguma coisa de algum cliente? Ponha no papel, ponha o recibo, dê recibo, se documente. O fórum, a justiça, ela está tentando vamos dizer assim, evoluir no sentido da tecnologia, né? Os processos digitais, mas a concepção da solenidade forense ainda impõe a documentação escrita, a prova materializada no processo. É, portanto, algo que tem que ser materializado, instrumentalizado. Não deixem jamais de fazer os contratos escritos, mesmo quando a pessoa for leiga, nos casos previdenciaristas, Caro Aziz, que você sabe que a gente trabalha muitas vezes com pessoas analfabetas, semi-analfabetas, que às vezes não compreendem, mas põe no papel. O nosso contrato de honorários não precisa de testemunha, nos termos do artigo 24 do Estatuto, mas se a pessoa não souber ler, coloca a testemunha, faça com que haja uma documentação de que você está falando a verdade, que aquilo que está combinado vai lhe ser garantido. Essa relação da porta para fora, mas tem a relação da porta para dentro. Eu acho que esse conselho para a jovem advocacia nunca se acha vencido. Vocês estão entrando agora, muitos jovens começam a trabalhar, é natural que haja, às vezes, procura dos clientes por você que é jovem. E, às vezes, o jovem advogado, a jovem advogada vai entrar num processo que já está há 10, 15, 20 anos. Se você entrar num processo após 20 anos, que já estiver caminhando para o fim, e o colega que lá está tem uma remuneração econômica, ou seja, não é uma ação penal, mas uma ação qualquer natureza econômica, não deixe jamais de comunicar o seu colega que trabalhou por esses 10, 15, 20 anos. Ligue para ele, diga que você foi procurado. Se esse colega tem honorários para serem acertados que estão pendentes, porque o colega às vezes trabalhou 15 anos para esperar esse momento e aí ele cobra 10%, o colega vai vir cobrar 8, 6%, como se não fosse devido o valor que aquele colega trabalhou por todos os anos. Se a gente faz, se nós nos respeitamos, o jovem hoje respeita aquele que trabalhou muito tempo, certamente no futuro, o jovem que entrará, quando vocês já tiverem um pouco mais de experiência, não sofrerão as mesmas coisas. Isso é a lealdade entre nós. E se nós tentarmos um passar o pé no outro, um tentar obter mais vantagem que o outro, nós nos enfraquecemos. Não há problema em assumir, mas ligue para o colega, mantenha a ética, fui procurado, há valores a receber? Sim, saiba, para evitar problemas para você e problemas para o seu colega, porque a juntada de procuração em cima de outra procuração já existente é causa, sim, de infração disciplinar. Então, tome muito cuidado com isso. Às vezes, por um processo que está perto de chegar ao fim, ao vencimento, para haver uma retribuição financeira nos honorários, as pessoas acabam se atrapalhando e não fazendo as comunicações devidas e não respeitando os valores que é do outro colega que por muitos anos trabalhou. Isso é muito importante. A sociedade unipessoal, ela tem uma positividade gigantesca. Em primeiro lugar, agora, graças aos conselheiros, e o grande Marcel, nosso conselheiro Barbosa Moreira, um dos conselheiros, que votou pela isenção ou não obrigatoriedade do pagamento das sociedades de pessoas jurídicas. Mas a sociedade de uma pessoa só, de um advogado só, não tinha anuidade. Então, não muda. Qual que é a grande vantagem? Tributária. Hoje, se você é sozinho e tem o seu escritório enquanto pessoa física, todas as suas despesas e receitas são debitadas em pessoa física, que são, a tabela é muito maior de imposto de renda. Agora, se você monta a sua empresa, pessoa jurídica, sociedade única, você tem uma vantagem tributária gigantesca, porque a incidência de tributos é muito menor do que aquela que o advogado sozinho faz
a sua atividade. Eu, antes de montar uma sociedade, não sou sozinho, tem mais advogados, mas antes de eu construir a sociedade, eu era um profissional também de excelência, por excelência, profissional liberal. Então, eu emitia os recibos e tal, e a carga tributária, de fato, neste país é asfixiante para todos. Mas esta situação, que é legítima, você construir uma sociedade de advocacia unipessoal, vai ajudar muito. E muitas vezes, enquanto sociedade, isso pode também, ainda que unipessoal, pode lhe ajudar com bancos, em outras situações, questões de empréstimo. Isso é muito, muito positivo. Então, eu recomendo de verdade, porque não há mais ônus, ao contrário, há menos ônus, que os jovens que são sozinhos, que trabalham sozinhos, constituam as suas sociedades. Hoje nós temos em São Paulo, querido presidente Antônio Aziz, aproximadamente 33.500 sociedades advogadas, 15.500 unipessoais, contra 18 mil de duas pessoas ou mais. Ou seja, nós estamos chegando já no mesmo patamar das sociedades de um advogado só, de uma advogada só, para as sociedades que tradicionalmente existiam, porque a sociedade unipessoal é recente. Então, eu recomendo, isso é o que você disse, gestão de escritório. Às vezes, olha, o jovem advogado sabe a academia, sabe a doutrina, mas tem a dificuldade na prática e tem outra dificuldade, que é administrar um escritório. Administrar um escritório exige tudo, desde a pessoa, se eventualmente vai ter uma secretária, ter um cafezinho, se vai ter a luz, quem paga aqui, como compra o computador, os tributos, como se organiza. Tem toda uma dinâmica que, muitas vezes, e aí eu sempre digo isso, inclusive a parte de cobrar os honorários dos clientes, que é uma arte, não é? É uma arte. Eu conheço muito advogado da mais alta qualidade, que não enriqueceu porque tinha sempre dificuldade na hora de apresentar o valor do seu trabalho. Não é fácil, não é fácil. É uma dificuldade. Então, o advogado também precisa se aprimorar para que ele tenha essa condição de fazer uma cobrança daquilo que é devido ao seu trabalho. E a jovem advocacia, eu sempre digo isso ao jovem, à jovem, que nós estudamos muito, muito, para dar uma consulta mastigada, para dar uma consulta se pode fazer ou não, para a gente chegar na conclusão se pode fazer aquilo que lhe perguntam ou não. A resposta é simples, mas quanto tempo nós nos preparamos, quanto nós nos estudamos, quanta jurisprudência nós acompanhamos para saber, pode fazer que você não vai ter nenhum problema. Às vezes uma resposta simples, de 1 minuto, não reflete as horas, os dias e as semanas estudadas a respeito daquela situação para chegar a uma solução simples. E se alguém dá a solução simples, sua advogada dá a solução simples, é porque tem a facilidade da articulação e, após a compreensão do problema, apresentar ao cliente o melhor caminho. Beleza. Vamos só ver quem está acompanhando aqui conosco. O doutor Alexandre Lousada, que é o presidente da subseção de Cruzeiro, né? Grandes líderes da advocacia, está dizendo aqui. Boa tarde, ô Alexandre. Também a doutora Mônica Palma Souza. A doutora Mônica Palma está dando boa tarde. Aliás, aqui eu queria até deixar registrado que hoje teve a reunião do conselho, né? Mesmo que virtual. Eu vi um post do doutor José Roberto Sodero, que acho que foi aprovada a tabela de honorários advocatícios previdenciários. O senhor pode falar a respeito? Posso, claro. Também está aqui conosco a doutora Maria Francisca Gomes, a nossa presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Muito boa tarde, doutora. E também tem aqui a doutora Juliana Bugalho, a doutora, está perguntando, falando assim, ó, sim, a sociedade unipessoal é a melhor solução para o advogado. É fácil a sua abertura. Tá vendo? Também temos aqui a doutora Silmara Ferreira, presidente da subseção de Cachoeira Paulista. Um abraço, doutora Silmara. Agora, se o senhor puder falar um pouquinho sobre essa tabela de honorários, em primeira mão, né? Que a gente pode estar rapidinho só falando. Está nem publicado ainda, presidente Aziz, saudando o querido Alexandre Lousada. Pouco antes da pandemia, estive lá
acho que no final do ano passado, um evento lá em Cruzeiro, né, em que a Silmara também estava. Acho que foi a última vez que nos vimos pessoalmente. Em breve, gostaria de revê-los, vamos nos rever. Tenho certeza que essa situação vai acabar o mais rápido possível para podermos nos encontrar. Isso eu acho, Assis, a grande virtude da ordem, né? Eu acho que a gente constrói amizades por força de algo que nos une acima de qualquer coisa, que é o exercício da advocacia. Então, quando nós nos identificamos como advogados e advogadas, e quando nós temos sempre ciente de que podemos contar com os nossos pares, isso nos fortifica, porque nos dá aquele sentimento de pertencimento a uma categoria profissional maravilhosa, que é a advocacia, defendendo a cidadania. Então, é sempre muito gratificante. Eu sempre gosto muito de estar presente nesses eventos. A gente aprende muito. E quando a gente ouve, e a gente tem que saber sempre ouvir, o advogado tem essa missão de ouvir, a gente acaba se enriquecendo com as histórias. Isso nos humaniza. É importante também fazer essa menção, nesse momento, para os jovens, porque muitas vezes o processo digital esfria a relação. O processo digital, nós que somos criminalistas, sabemos que ali está em jogo a liberdade de alguém e que muitas vezes o computador, a tela gelada do computador, não reflete os dramas e os impactos que isso gera na vida, não apenas da vítima, mas do réu, mas dos familiares, não é? Porque um crime sempre é um drama para todos, e todo mundo sofre que, de certa forma, teve essa situação junto, não é? Seja a família do acusado, seja a família da vítima, enfim, isso é sempre uma tragédia, e o processo tem que refletir isso, e os advogados e as advogadas não podem se esquecer que a nossa relação é humana. Estamos ali cientes de que as decisões, as deliberações, os pronunciamentos jurisdicionais trarão consequências, desdobramentos na vida das pessoas. Então, saúdo a todo mundo, a Juliana Bugado também, mencionei aqui, ela sempre é uma grande parceira, está sempre conosco também, falando bem da sociedade jurídica pessoal, ela tem toda a razão. Eu queria dizer, Antônio, o que nós tratamos? Já há um certo tempo, nós organizamos um grupo de trabalho para tratar especificamente das questões de honorários e de remuneração dos advogados previdenciaristas. Que os advogados previdenciaristas, nós temos a nossa tabela de honorários, esta está no site, toda a situação está lá, mas algumas profissões específicas têm as suas nuances. Por exemplo, o criminal, que não tem valor econômico. Como é que eu posso aferir a questão da liberdade? Quanto vale a nossa liberdade? Hoje nós estamos sentindo um pouco a privação da liberdade pela restrição, pelo isolamento. Quanto vale? Quanto vale? Não é? Eu assisti a um filme recentemente, uma série muito interessante, que é baseado num livro muito, muito impactante, que chama Pequenos Incêndios por Todo Lugar, porque são várias relações conflituosas entre pessoas. E há uma determinada situação em que uma mãe que não tem como cuidar do seu bebê de 2 meses, porque em razão da pobreza extrema, ela acaba deixando o bebê para doação no Corpo de Bombeiros. E um tempo depois ela se reergue, consegue se estabelecer minimamente e vai buscar a criança que ela doou para si. A família que o adota oferece um valor para que ela fique quieta, né? Que ela não brigue pelo direito. E ela fala assim, você acha que eu posso medir quanto vale um filho meu? Não é possível avaliar. Então, há certas causas, há certas situações que o valor econômico não é possível de representatividade. E aí essas nuances diferenciais fazem com que a gente tenha que ter um olhar atento. O direito previdenciário impacta isso. O direito previdenciário afirma a atuação das advogadas e dos advogados especialistas na área, consegue fazer com que direitos que eram meras expectativas passem a se consolidar mediante a intervenção do advogado, que muitas vezes passa a instituir um benefício presente, às vezes com reflexo passado, mas também é o diferencial, com projeção futura.
com projeção futura. Às vezes, o benefício é instituído para alguém que, doravante, passará a receber. Às vezes, por longos e longos anos. Isto traz um ganho econômico para o cliente gigantesco, pelo menos periodicamente, com esse recebimento. E como nós podemos avaliar, portanto, a incidência de honorários em razão deste ganho futuro do cliente, dessa expectativa que se concretizou? Então, hoje, através de um estudo bastante técnico do professor Sodero, toda a equipe da Comissão de Direito Previdenciário, eu tenho o orgulho imenso de, na vice-presidência, cuidar das comissões, e as comissões estão trabalhando maravilhosamente bem em todo o Estado, da qual é referência a Comissão de Direito Previdenciário. Eles apresentam a tabela de honorários, estipulando esses valores, estipulando as condições, porque há uma especificidade no direito previdenciário a impor a incidência de honorários nos valores futuros. E eu já defendi colegas, enquanto criminalistas, querido Aziz, até pela Comissão de Prerrogativas, de colegas que cobraram valores futuros, incidentes, porque o recebimento seria a longo prazo, até final da vida, enfim, o benefício estava instituído. E muitas vezes o colega antecipadamente cobra lá 30% do valor, ou faz uma estimativa, o cálculo, para que haja essa incidência de honorários. Então, é importante, foi importante, passou pelo Conselho, o Conselho deliberou bastante tempo isso, o professor Sodero esteve presente, fez uso da palavra, sustentou, conselheiros da região estavam presentes, o conselheiro Marcel falou exatamente na sequência do presidente Sodero, e fico feliz que nós tenhamos também avançado nesse ponto e vamos publicar aí a tabela no nosso site para toda a advocacia. Aliás, é bom ressaltar que o professor Sodero, à frente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, tem feito um belíssimo trabalho e tem sido um orgulho para nós aqui de Pindamonhangaba, né? E o Marcel também, conforme ele também fez uso da palavra hoje, até porque ele é da área previdenciária também, né? Eu não sou muito, não entendo muito da parte previdenciária, porque eu também sou criminalista, então nosso nicho é outro. Falar em nicho, o que eu ia perguntar é justamente isso, né? Um dos erros do jovem advogado é quando sai da faculdade querer atuar em todas as áreas, né? E, de repente, ele se torna um generalista, aquele clínico geral que não é especialista em nada. Esse pode ser um erro. Sendo que hoje nós temos vários nichos aí surgindo. O que o senhor poderia dar essa dica para o jovem que vai se especializar numa área hoje? Em primeiro lugar, endosso os elogios à comissão, tem trabalhado bem, já citou o professor Sodero, o Marcel, a comissão, fico feliz que eles tenham uma alta contribuição à nossa advocacia paulista. A minha opinião, veja, volto a dizer que estamos diante de subjetivismos, mas hoje, 30 anos depois de começar os passos no direito, eu acho que o mais correto, já na minha situação, e de alguém que já conseguiu um pouco mais de experiência, é se especializar numa determinada matéria, né? Este é o ideal. E eu acho que, muitas vezes, querido Aziz, este ideal pode vir só com o tempo. Isto faz com que eu admita, no início de carreira, que o advogado, a advogada, vamos imaginar que acabou de abrir o escritório, ela, num primeiro momento, não possa se dar ao luxo de falar só vou fazer previdenciário, quando surge um caso criminal do interesse e que seja bastante positivo. Porque o estudo também contínuo, a troca de informações com um colega mais experiente, pode fazer com que alguém que se tenha uma inclinação, primeiro, no direito civil, de locação, mexer com imóvel, possa, ao longo do tempo,
fazer uma mudança para previdenciário, para trabalhista, ou aquele que talvez mexe com criminal possa, no passado, temos que se especializar em outros nichos não tão explorados, às vezes como direito esportivo, que é uma área que tem muito futuro, porque nós temos atletas no Brasil todo, mas nós não temos especialistas em todas as regiões. Às vezes alguém começa com uma situação de um contrato, começa a perceber que o direito esportivo pode chamar a sua atenção. Vou além. Há colegas que, embora técnicos, e comecem tentando tatilhar seus primeiros passos, começa a perceber que o futuro, que eu acho que tem razão, possa ser algo fora do fórum. Porque hoje os fóruns estão entupidos de processo, poucos escreventes, às vezes a demora, mas talvez os centros de mediação e conciliação, com a presença obrigatória do advogado, possa fazer com que o advogado possa se preparar para ser um técnico em mediação, em solução de conflitos. Hoje é possível que nós temos centros de conciliação em que os advogados presentes estão se capacitando para isso. Às vezes alguém começa trabalhando uma questão trabalhista e, de repente, perceba que possa ser um especialista em meio ambiente por conta de um processo muito complexo em que trabalhou. Então, eu acho que no início de carreira, eu não recrimino de jeito nenhum alguém fazer a clínica geral. Mas eu sinto que, no passar dos anos, a gente vai se especializando em determinada temática, a gente passa a ficar conhecido como advogado da determinada matéria, e hoje nós temos muitos campos novos para descortinar, e a pessoa passa a se tornar um especialista. Numa situação dessas, eu vou dar um exemplo de um grande amigo meu, vice-presidente de uma subseção, que ele é especialista na área penal. Depois já de 15 anos de profissão, ele 10, 15 anos, ele só está fazendo penal, mas ele por ser muito conhecido na sua cidade, ele passa a ser também procurado para advocacia trabalhista, civil. O que ele fez? Ele montou no escritório dele um sistema de compartilhamento de espaço com outros 2 ou 3 colegas, especialistas em outras áreas, e eles têm dali uma sociedade bastante frutífera, Aziz, no sentido de ele é o especialista do criminal, mas quando ele recebe uma questão trabalhista, ele atua junto com os colegas de escritório naquela questão trabalhista. Porque muitas vezes, eu já disse na pergunta anterior, que a nossa relação profissional cliente-advogado se dá com base na confiança. E muitas vezes o cidadão projeta num determinado advogado a sua confiança específica para outorgar a causa, que a gente sabe que a causa pode valer R$1 para aquele cidadão, mas para ele é a causa mais importante do fórum, porque é a causa dele. Ele não tem interesse nos outros, ele quer saber da causa dele, que valha R$1. Então, a gente tem que tratar todas as causas da mesma forma, com a mesma seriedade. E eu vejo essa formação boa, positiva, quando nós nos especializamos numa determinada matéria, mas temos na nossa ambiência, no mesmo escritório, outros colegas que podem dar o suporte. Porque aquele que conhece o direito, como nós, muitas vezes nós não conhecemos as especificidades, mas a nossa experiência, a nossa trajetória, a nossa respeitabilidade pode fazer uma somatória com aquele colega do mesmo escritório, que é o especialista da matéria e que vai, em última análise, trabalhar pontualmente naquele caso. Talvez seja essa a melhor solução. É o ideal, mas a gente sabe que muitas vezes, para a gente chegar no ideal, demanda tempo. Enquanto não é o ideal, tem que ser o possível. E o possível, muitas vezes, a gente sabe que é um colega receber a causa, fazer a causa, estudar e fazer a defesa do direito. Perfeito. A Juliana Bugalho está falando aqui que no site da OAB temos inúmeros cursos, palestras e reciclagem, que auxiliam e norteiam os caminhos do profissional. Vou pegar o gancho aqui na pergunta dela, que eu ia falar, inclusive, um pouquinho sobre como deve atuar o advogado, o jovem advogado. Aí não é só para o jovem, né? Para o advogado da advocacia em geral, a atualização diante da pandemia, né? Tendo em vista que tivemos várias alterações legislativas, inclusive algumas específicas para esse período aí, né?
E como é que fica o jovem advogado para se atualizar neste período? Eu vou tratar da questão geral, mas começar pela questão pontual da pandemia, porque as normas mudavam, né, Aziz? Não era todo dia, era toda hora. Cada tribunal fazendo de um jeito, cada órgão tentando uma situação, porque nós vivemos uma realidade excepcional, extraordinária, ninguém jamais cogitou algo parecido, e é uma inovação para todos nós, não é? Esse ineditismo, ele reflete aquela surpresa que todos nós fomos pegos, porque no final de fevereiro, pós-carnaval, a gente ouvia falar do coronavírus lá, mas continuávamos as nossas relações como se nada fosse acontecer. E, de repente, chegou de uma forma bastante intensa e nós estamos aí com essa lamentável situação, vamos vencer, evidentemente, mas ainda falta algum esforço para que nós tenhamos a queda dos índices, infelizmente, com mais de 50 mil mortos, não é, Aziz? Pinda, presumo que tenha 180 mil habitantes, mais ou menos. Isso. É um terço da cidade. É como se um terço da cidade não existisse mais. A cada 3 pessoas, uma não existisse mais. É algo muito sério. Hoje, na sessão do Conselho, você mencionou, nós fizemos a leitura dos falecimentos e foram muitos que faleceram e o pessoal falava, faleceu decorrência do Covid, muitos mesmo. Então, a gente tem que realmente ter bastante cuidado, porque isso é muito sério e nós temos ainda que ter essas cautelas. Mas, tirando a mudança da pandemia, porque é algo que nos pega todos de surpresa, e eu acabei de receber um provimento agora do Tribunal de Justiça, 3 minutos antes de entrar aqui com você, não sei se é verdade ou não, dizendo que está prorrogado pelo Tribunal de Justiça o acesso remoto e o atendimento de fóruns até o dia 26 de julho de 2020. Recebi pelo WhatsApp, a gente sabe muitas vezes que temos que confirmar as informações, hoje tem muito fake news, mas eu não vi o site ainda, porque eu estava entrando com você quando eu recebi, mas se for verdade, até o dia 26 de julho, portanto, é uma prorrogação de que haverá apenas audiências virtuais ainda, enfim, a nossa via de trabalho remoto, ainda sem a presença física nos fóruns. Vamos aguardar e eu confirmo na sequência. Mas a sua pergunta eu acho que é fundamental e eu acho... Acho que já está até no site do tribunal já. Então tá confirmada. Hoje, em tempos de fake news, né, a gente tem que ter cautela para tudo. Não, Pra tudo. Perfeito, perfeito. Eu não repasso essas coisas, porque eu sempre tenho dúvidas, a menos que se cheque. Eu recebi, a gente estava entrando aqui, eu vi, aliás, acho que eu estava clicando para entrar quando eu recebi, provavelmente TJ prorroga. Eu entrei lá para ver se era isso mesmo. Então está confirmado. Mas a sua pergunta, presidente Aziz, eu acho que é o eixo do que pode contribuir a ordem para a advocacia atual e do futuro, que é o conhecimento. Não tenho dúvidas que o diferencial se dá pelo nome do profissional, pela seriedade, pela técnica e pelo conhecimento. Nós sabemos que quem não conhece o que está falando, muitas vezes acaba sendo desmascarado numa audiência, num artigo, numa entrevista. Você percebe que a pessoa, olha, esse daí está falando muita bobagem. Então, para que a gente tenha esse conhecimento, é preciso que nós nos capacitemos continuamente. O exercício do estudo, da reciclagem, do aprimoramento profissional é inerente à nossa advocacia. Nós temos, disse aqui, mais ou menos 18 mil colegas por ano entrando nos nossos quadros. 18 mil. Isto é um número que a cada 3 anos, portanto, em cada gestão, são mais de 50 mil colegas só no estado de São Paulo. Isso demonstra que há muita gente entrando no mercado e o mercado precisa que o profissional se destoe, se distinga. Isso se dá por essa característica do conhecimento, que é o estudo. Ou seja, quem não vai estudando, presidente Aziz, acaba ficando para trás e acaba ficando em segundo plano, inclusive nas indicações e nas atividades profissionais cotidianas. Portanto,
estudo é algo que é caríssimo a nós, fundamental a todos nós. Veja na nossa área, Aziz, nós tivemos recentemente, olha quantas mudanças. A lei de abuso de autoridade, quantas mudanças e inovações acabou trazendo. A lei do tal do chamado pacote, e eu não gosto desse nome, mas as mudanças no direito penal, no processo penal, na lei de execução penal, lei dos crimes hediondos, mudou diversas leis. Isso faz com que nós tenhamos que sentar e estudar. Criou-se, por exemplo, uma figura não existente no nosso ordenamento, que é o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, que não existia. Não importa que nós tenhamos tanto tempo de profissão, surgiu um instrumento novo, e sobre ele nós temos que gastar horas estudando, refletindo, lendo artigos, ouvindo a opinião dos técnicos, compartilhando conversas com nossos profissionais e amigos, para que a gente consiga entender. A delação, até hoje, é um mistério, sempre envolvendo muita celeuma. Então, a delação também é exemplo claro de que ainda precisa ser aprimorada, que precisa de evolução. Isto está na nossa área, os criminalistas estão afetos a isso. Veja agora as mudanças, já vinha desde o ano passado no âmbito trabalhistas, as reformas trabalhistas, como traz diferença, por mais que o profissional tenha 50 anos, meio século do mercado de trabalho, de conhecimento, ele precisa estudar, ele precisa entender as novas leis, ele precisa captar o espírito da lei para poder exercer, de fato, a sua profissão. Então, o estudo é fundamental. E nós demos um passo, presidente Aziz, fenomenal, e o nosso querido conselheiro Marcel também fez esse voto, participou da votação, e os nossos demais conselheiros de toda a região que aí estão, no sentido de que os cursos online, que é uma modernidade e uma realidade, os cursos online de especialização da ESA sejam gratuitos para a jovem advocacia até 3 anos. Então, todo jovem que entra, todo novo advogado, nova advogada que ingressa nos quadros da ordem, tem 3 anos gratuitos dos cursos online da ESA. Portanto, sempre utilizem, estudem, aprendam. Este benefício para jovem se ampliou, caro presidente Aziz, na pandemia, em que a ESA, muito gentilmente, disse o seguinte: vamos disponibilizar todos os cursos online para a jovem advocacia, para a advocacia como um todo, independentemente da idade, que é o chamado Pague Quanto Puder. Nós deixamos que cada colega, na medida da sua possibilidade, ofereça o valor que acha adequado ou que tenha condições de contribuir, porque nós temos despesas, nós pagamos os professores, nós pagamos imposto em cima disso, nós pagamos bastante incidência dos custos de gravação, de filmagem, enfim, e tem um custo, evidentemente, e aquilo que o colega puder contribuir, a gente ofereceu e foi um sucesso. Nós temos aí milhares e milhares, nunca a ESA foi tão acessada quanto nessa pandemia, o que significa que, a advocacia quer aprender. A advocacia está disposta a aprender. 2, curso de qualidade sempre vai ter público. Curso de qualidade sempre vai ser referido pelos demais. Isso é muito importante. E terceiro lugar, durante a pandemia, a advocacia não parou. Continuou defendendo seus clientes dentro do que é possível nessa limitação de atividade, mas, mais do que isso, cada advogado, cada advogada, num processo contínuo de aprimoramento, estudando pelos cursos da ESA, do qual eu, graças a muita alegria, tive a oportunidade de ministrar diversas palestras, e eu fico muito feliz em poder dividir um pouco o que já vivi para que outros possam ter essa vivência também, que eu acho que isso é muito enriquecedor. Aqui eu tenho que fazer uma pausa também, né? Porque muita gente fala dos cursos da ESA. Nesta pandemia, só eu fiz 3 cursos lá. Aproveitei todo o tempo ocioso, de madrugada, e realmente vale a pena. O advogado que não utiliza a ESA é porque não conhece a ferramenta. Tem que saber se aproveitar dessa ferramenta da nossa casa, né? Está ali à disposição, é só
acessar. Outra coisa que eu queria falar também, dar os parabéns à diretoria, na sua pessoa, doutor Ricardo, da isenção da advogada gestante, né? Que dá à luz. O senhor pode falar um pouquinho desse ganho também, né? Porque o pessoal só sabe falar mal, né? Quando vem a coisa boa, passa batida e ninguém fala nada, né? Eu vou ampliar. É a advogada gestante e a advogada também por adoção. Aquela que é mãe por adoção tem direito. Para que por favor, vai. com o bebê, a criança adotada, também faz direito. Eu digo isso com muita tranquilidade e com muito orgulho, viu, Aziz? Porque eu saí da gestão passada da tesouraria. E durante todo o triênio que eu fiquei na tesouraria, eu sempre trabalhei para que a gente desonerasse o advogado. E fomos criando condições para isso, cortando despesas, fui criticado por muito presidente de subseção quando eu constituí a necessidade de 3 cotações para qualquer compra na ordem. Muito presidente de subseção falou: você quer burocratizar? Eu falei: não, eu quero economizar para os cofres da ordem. Isso deixou muita alegria, porque não aumentamos a anuidade enquanto eu fui presidente, enquanto eu fui tesoureiro, desculpe, não aumentamos a anuidade e deixei um saldo que desse para a gente trabalhar um pouco a desoneração da advocacia. O presidente Caio, da mesma forma, sempre foi o mesmo ideal, né? Sempre eu disse isso várias vezes nas reuniões do Conselho, que a OAB não é banco. Então, a ordem tem que olhar o advogado. A ordem não está aqui para acumular valores. A ordem está aqui para olhar o seu advogado, a sua advogada que precisa. Então, nós, desde o primeiro dia dessa gestão, começamos o processo da desoneração. Fizemos isso com a Jovem Advocacia, fazendo com que elas não pagassem cursos ES online. Então, olhamos para a advocacia, olhamos as sociedades dos advogados, fazendo que qualquer advogado, de qualquer idade, da sociedade, não fosse mais obrigatório o pagamento, fosse facultativo. E aí também tivemos um olhar para a mulher advogada, cujo número só aumenta. E nós sabemos a dificuldade. Eu tenho 2 filhos, eu acompanhei, eu ajudei muito, mas eu não sou a mãe. A minha esposa é que teve muito mais trabalho do que eu, embora a gente possa ajudar, sempre é a mãe que tem esse olhar materno mesmo de proteção para os bebês, as crianças. Então, a gente tinha que fazer esse olhar para a mulher. E aí, houve a possibilidade, após o estudo, da redução, da isenção da anuidade para a mulher que adota ou a mulher que engravida, ainda que essa gravidez não venha a termo. Acho que é importante. Da mesma forma, caro Aziz, nós estamos fazendo já, neste momento da pandemia, um olhar a uma categoria específica de advocacia, que são os correspondentes, que são os audiencistas. Esses profissionais, eles dependem do fórum para o seu dia a dia. E foi nesta situação, para essas pessoas, que a gente ciente de que não tem no escritório, muitos, você sabe, Aziz, usam a sala da advocacia da OAB, nos fóruns, para mandar as petições, porque não tem a internet e tal. Foi para essas pessoas, para esses advogados, que nós instituímos o chamado Fundo Emergencial Alimentar. E, Aziz, eu gostaria que nenhum advogado precisasse pedir esse auxílio, mas, infelizmente, 26 mil colegas o fizeram. 26 mil colegas pediram esse auxílio. Então, alguns já no segundo pagamento mensal. Então, eu acho que a ordem fez certo esse olhar também humanitário neste momento para uma categoria, para uma gama de profissionais que se enquadram nessas correspondentes, dos audiencistas, daqueles que usam a sala do fórum, para a gente dar um auxílio neste momento. E sem obrigação, porque eu não vi nenhuma outra instituição ou entidade profissional de classe, qualquer conselho profissional, fazer o que o OAB fez, que é fazer um retorno financeiro, inclusive, para os seus integrantes.
Então, eu acho que isso foi muito importante e a ESA é um desdobramento disso. Os cursos gratuitos acabando a pandemia, continuarão para a jovem advocacia. Acho que é um ganho para eles de bastante valor. Perfeito. Aproveitar aqui e dar uma boa noite aqui para o Rogério Silva, que sempre nos acompanha, e o doutor Fernando Freire aí também está dando os parabéns, presidente Aziz, diretor Ricardo Toledo, ótima live do doutor Fernando, que esteve aqui dando uma palestra também muito bacana, show de bola, que em breve voltará. Deixa eu passar essa pandemia que a gente vai voltar à normalidade, se Deus quiser. Ele é sensacional. Eu não posso deixar de falar aqui também, doutor Ricardo, que eu falei lá atrás, na campanha até, que o senhor tinha um projeto do Portal da Transparência, né? Que assim que essa diretoria, o doutor Caio, você, toda a diretoria tomou posse, não tinha 30 dias, no 28º estava sendo inaugurado, e eu tive o privilégio de estar presente quando foi inaugurado lá em São Paulo. Isso mesmo. Então, eu queria dar os parabéns, porque essa diretoria aqui é trabalho. Vamos lá, vamos continuar com o tema Jovem Advocacia, que a gente tem ainda bastante coisa para falar aqui, ó. Queria falar um pouquinho sobre a rede de contatos, né? O network que o jovem advogado tem que saber se aproveitar de tudo isso. Então, vamos lá. O Portal da Transparência, você tem toda a razão, é um dos orgulhos dessa gestão. E veja, no final a gestão fez tanta coisa que parece que foi ontem que o Portal da Transparência entrou. Faz já um tempão, foram tantas as conquistas. Então, isso faz com que a gente tenha muito orgulho disso, porque nós trabalhamos voluntariamente, não recebemos nada. É justo que toda advocacia saiba para onde vão os recursos da advocacia. Nós não recebemos nenhum centavo de verba pública, nós recebemos só as nossas anuidades e, portanto, é importante, é fundamental, eu diria que é imprescindível que a advocacia tenha conhecimento dos destinos, dos valores, dos recursos por elas pagos das nossas anuidades. Então, faço esse registro. E eu digo o seguinte, e aí está o nosso professor de ética, o nosso Fernando Freire, aí eu acho que ele vai concordar comigo, porque ele tem uma visão bastante pontual, muito positiva e muito abrangente da questão do TED, que é com relação à publicidade, propaganda, essa distinção que faz com muita maestria e que todos seguem os ensinamentos dele, e eu também o faço, que é o seguinte: o grande desafio do jovem, e eu acho que de toda a advocacia, é exatamente a questão da captação de clientela, seus clientes. Se você já tem um nome no mercado, um nome na sua comunidade, você acaba naturalmente procurado com mais frequência por questões da sociedade, por pessoas e por potenciais clientes. Quando a gente está no começo de carreira, essa procura é menor, é mais reduzida. É um trabalho que deve ser feito muito pontualmente. Então, não há saída aos colegas, sobretudo aos jovens, a não ser continuar os estudos e ampliando a sua gama de contatos, portanto, fazendo uma especialização numa faculdade, cursos na UAB, porque a UAB é integrativa, se fazendo encontrar nos eventos da sociedade, da comunidade. Existe aquela velha máxima, né, presidente Aziz? Quem não é visto não é lembrado. Então, aqui em São Paulo, e aí também, nos lançamentos de livros, é preciso que a pessoa esteja em contato sempre com outros profissionais da área, participando das comissões da subseção ou da seccional, estando presentes em eventos dessa natureza, se apresentando, fazendo com que seja identificado, seja conhecido, escrevendo artigos, não tenha medo de se capacitar, de dar entrevista e de ter a sua atividade em destaque. Isso é importante. Agora, dentro dos limites éticos, dentro dos limites do que é possível fazer. E aí, eu acho que os meios
modernos de comunicação e as mídias sociais podem ajudar o colega. Porque há 30 anos, quando eu comecei, aquele que começava os primeiros passos, ele tinha que ir em lançamento de livro, ele tinha que ir num evento no tribunal, no fórum, ele tinha que estar na OAB, ele fazia um curso de especialização, tentava ser assessor de um professor numa faculdade para falar, precisa de um assistente, eu quero ser seu assistente para aprender. Entrava nas comissões, sempre com o ouvido atento para ter mais conhecimento. Hoje, naquela época não existia, mas hoje tem as mídias sociais. Você pode ser localizado, pode ser visto pelo seu Instagram, pelo seu Facebook, o LinkedIn. O LinkedIn, por exemplo, permite que você escreva um artigo sobre um determinado tema e expresse sua opinião, que amanhã ou depois começa a ser reconhecida, começa a ser ouvida, quando você escreve com qualidade. O Facebook e o Instagram têm as nossas limitações da propaganda, que é proibido a autopropaganda. Você não pode fazer, olha, ganhei, absolvi o réu tal, o processo tal, eu que consegui a reversão da guarda do menor. São situações que você não pode expor o menor, não pode se autopromover, mas nada impede que haja alguns informes de conteúdos comunicativos, informativos. Eu, por exemplo, presidente Aziz, sinceramente, não vejo problema num evento da OAB, que alguém vai palestrar, você ou eu, tirar uma foto com você, comigo, colocar evento da OAB discutindo o pacote de crime do presidente Aziz. Eu não vejo problema. A pessoa está mostrando que ela tem relacionamento, que ela foi aprender, que ela foi ouvir. Eu não vejo problema numa fotografia dessa, em que ele faz uma comunicação, um informativo, que ele estava presente num evento da ordem, um evento técnico. Então, assim, essas questões acabam não sendo problemáticas, mas muitas vezes nós sabemos que hoje essas mídias têm um destaque absurdo e qualquer pessoa pode pesquisar o nome nessas mídias sociais. Eu acho também, é uma opinião minha, o presidente Fernando Freire está aqui conosco, pode dar a opinião dele mais técnica, mas eu não vejo problema que, por exemplo, a subseção organize o nome de todos os advogados militantes na comarca para dizer que são advogados, que são militantes de determinadas áreas, porque, às vezes, a própria comunidade local, o próprio grupo de investidores, aí, os empresários, os donos dos comércios, às vezes não sabem a quem socorrer, a quem pedir uma informação, um contato, Aziz. Então, eu não vejo problema em que se faça uma publicidade igualitária a toda a advocacia. Acho que tem os especialistas que podem dar as suas opiniões, mas eu já vi subseção que tem lá o seu anuário de advogados e advogadas que são inscritos como um todo, porque é melhor fazer chegar isso ao conhecimento da comunidade local, do comércio local, das empresas locais, para, no caso de procura advogado, possa procurar alguém na cidade, alguém da região, porque senão também tem uma situação ruim, né, Aziz? Começam a procurar advogados em outras cidades, começam a vir, por exemplo, às vezes o processo é aí importante, mas vem a São Paulo procurar um colega. Então, eu acho que essas formas pode fazer com que a gente tenha uma certa limitação ética, mas, ao mesmo tempo, possa expor, de certo modo, uma fotografia, o nome do advogado, para que ele seja minimamente conhecido. Então, essas situações a gente tem que equilibrar. O equilíbrio é tudo. Evitando a autopropaganda, que está acontecendo muito nesse momento de pandemia, isso tem que ser evitado porque é proibido, é infração ética, mas, ao mesmo tempo, serve para você fazer alguma comunicação, algum informativo da sua atividade. Essa é a diferença entre o marketing jurídico e a publicidade, né? Só antes de ver aqui do doutor Fernando, eu queria ler o recado da Gabriela Camargo Silva, doutora, também está falando aqui, ó, sou jovem advogada inscrita na seccional de Minas Gerais e quero parabenizar pela live. Muito bom contar considerações baseadas em uma realidade diferente. Sempre engrandecedor e enriquece os nossos debates por aqui, as considerações dos senhores.
Obrigado, Gabriela. A gente que agradece, né? E o Fernando Freire, doutor Fernando, está falando o seguinte, que nós dois temos um defeito, é o time de futebol que torcemos. Acho que é a nossa maior qualidade, né? Não é que ninguém é perfeito, nossa maior qualidade é essa, doutor. E aproveitando o gancho aqui, ó, o doutor Fernando ainda fala. Eu vou dar boa noite aqui para o doutor Domingos Galé também. Forte abraço, doutor Domingos. E o doutor Fernando fala assim: diretor Ricardo, pode falar um pouco sobre o trabalho da primeira Câmara Recursal? Falo sim, falo sim. Enquanto um minutinho, porque eu estou falando do WhatsApp, do celular, e só estou recebendo o WhatsApp. E eu estou vendo aqui, o pessoal está reclamando que o fórum vai fechar até 26 de julho. Então, nunca nós vamos agradar os 350 mil advogados. Tem um grupo grande que acha que tem que abrir, tem que trabalhar, tem um grupo grande que acha que tem que fechar. Então, são essas situações que nós, né, enquanto gestores de ordem, né, Aziz, temos que nos dar. E parabenizar a doutora Gabriela, agradecer muito a presença aqui na nossa live, na nossa conversa, no nosso bate-papo. Parabenizar, acho que são iniciativas como essa, de ouvir, de aprender, de pegar sugestões, de sempre construir. A gente sempre tem espaço para aprender, não é? Nesse trabalho voluntário, cuidando das comissões, eu aprendi muita coisa. Participei de palestras do direito aduaneiro, nunca imaginei estudar um pouco do direito aduaneiro. O próprio previdenciário, eu li muito sobre a reforma previdenciária, porque presidi muitos eventos sobre isso. O compliance que a gente não tem esse mercado, mas como eu aprendi, direito administrativo, eu aprendi direito militar, fizemos um evento espetacular, direito militar, falando sobre o assédio sexual dentro das corporações, algo que jamais imaginava debater, enfim, direitos humanos. Então, a gente vai ouvindo e vai aprendendo, a gente sempre absorve. Se a gente está aberto para aprender, se a gente está disposto a receber conhecimento, pode ter certeza que sempre nós vamos extrair coisas positivas e vamos absorver conhecimentos. Muito, muito obrigado e parabéns, doutora Gabriela. O Fernando Freire faz a questão da primeira Câmara Recursal. A primeira Câmara Recursal, nós temos lá no Conselho Seccional como se fossem a segunda instância de determinados órgãos de primeiro grau, como, por exemplo, os TEDs. Os TEDs, quando julgam aí na sua região, e aí o nosso querido, o presidente nosso, é o Badu que é o presidente. O Badu que é o presidente. O Badu de Campos, do TED regional. Quando tem uma decisão do TED e a parte não concorda, ela recorre. Isto sobe para o Conselho Seccional. Nós temos 8 câmaras recursais no Conselho Seccional. Eu presido a primeira Câmara. A primeira Câmara. E, na minha pasta, nós julgamos diversos casos, menos o Tribunal de Ética. Então, por exemplo, nós julgamos casos de inscrição. O colega que faz uma inscrição, faz um pedido e não é deferido, por qualquer motivo. Vamos imaginar se o Moro quisesse se inscrever em São Paulo, o ex-ministro Sérgio Moro, e a inscrição negasse, o recurso dele iria para a minha Câmara, para analisar se ele era o caso de receber a carteira ou não. Então, nós julgamos casos de inscrição que acontece quando, por exemplo, alguém tem a OAB e presta um concurso, passou para fiscal de rendas, por exemplo, do fisco estadual. Ele pode continuar a exercer a advocacia? Não pode. Então, são questões como essas que nós tratamos no dia a dia. Nós julgamos casos de inscrição, nós julgamos os casos de desagravo, porque quando há decisão de desagravo a favor do colega ou contra, cai o recurso na minha Câmara, na primeira Câmara. Nós julgamos os casos, isso sempre julgo com muita tristeza, porque muitas vezes recebemos o colega nos pedidos negativos da Caixa de Assistência. Quando alguém faz um pedido de auxílio à Caixa, nós temos 11 auxílios para a advocacia, 11 auxílios, extraordinário, mensal, auxílio odontológico, auxílio farmacêutico, enfim, 11 auxílios. Quando alguém faz o pedido, auxílio medicamentos, e é negado, o colega recorre, e a Câmara Recursal, que vai reexaminar se aquele colega tem direito
a perceber um valor mensal, ou um auxílio extraordinário, um auxílio medicamento, é a primeira Câmara, que é a nossa. Então, nós temos uma altíssima produção, altíssima produtividade, estamos com a pauta praticamente zerada, e a partir do dia 2 de julho, semana que vem, faremos já sessões virtuais. Então, ainda vamos fazer os julgamentos virtualmente para os colegas que estão aguardando as questões das inscrições, dos desagravos, enfim, vamos fazer um julgamento bastante grande a partir do dia 2. Bacana. Vamos falar um pouquinho agora. Ó, quem tiver dúvida, manda aqui a pergunta aqui que a gente vai para os 10 minutinhos final. Vou tomar mais 10 minutinhos do seu tempo, doutor. Calma aí que a gente já encerra aqui. Com relação, o senhor já falou, mas essa facilidade que o jovem advogado tem de mexer com a tecnologia. Essa facilidade pode ser uma moeda de troca para ele estar trabalhando com outro advogado mais experiente, que já tem uma certa dificuldade para mexer com a tecnologia, que todo dia a gente está mudando aí, né? Recentemente tivemos a mudança aí na página do ESAGE, né? Foi do ESAGE mesmo, se não me engano. Foi sim. Então, você tem que estar sempre vendo aí como é que se manuseia, como é que se faz. E uma das coisas agora, aproveitando o ensejo, você falou da pandemia, creio eu, não sei, a gente não sabe, tudo é muito novo, a gente tem que aguardar, né, para ver como fica. Mas muita coisa que a gente teve que se readequar durante a pandemia, alguma coisa vai vir e vai vir para ficar. A gente não sabe o que vai se aproveitar disso, né? Por exemplo, audiências virtuais. Aí eu não sei se isso a gente vai conseguir. Tem gente que defende, não, o réu está preso a 300 quilômetros, não precisa de escolta. Aí é preciso parar e discutir, ver se não viola princípios constitucionais, né? O contato, a entrevista com o advogado direitinho. Isso é outra oportunidade, a gente discute. Mas algumas dessas tecnologias que vieram com a pandemia, como o senhor falou hoje, a próxima reunião da Câmara vai ser virtual. Então, assim, a gente não sabe o que vem e vem para ficar, talvez, né? E esta vantagem do jovem com a tecnologia pode ser uma moeda de troca para ele poder trabalhar com algum advogado mais experiente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que este é um ponto que o advogado jovem, a advogada jovem, larga na frente. A facilidade com que eles têm de manejar esses dispositivos, eu mesmo tenho muita dificuldade. E a gente é comum aqui, hoje mesmo eu recebi um processo digital, pedi para a turma aqui imprimir as principais peças, estou estudando o processo, porque a gente está habituado, é difícil, a mudança é sempre difícil. A mudança é difícil. Você não pode exigir que alguém que viveu 50 anos num processo físico se adapte ao processo digital. É difícil. Então, assim, eu tenho dificuldade, sem manejar, sem manusear, sofro, é verdade. Então, assim, nessas horas eu prefiro fazer a parte mais intelectual e a parte de execução a gente acaba delegando. E aí tem que delegar para quem conhece. E quem conhece? Geralmente são os jovens, que estão habituados. Eu, na minha casa, não precisa ser processo digital. Eu, na minha casa, meu filho tem 11 anos, a minha filha 14. Qualquer coisa que acontece lá, eu chamo meu menino de 11 e falo, como é que resolve isso daqui? Eu preciso postar isso no Instagram, como faz? Preciso editar, é tudo com ele. Olha, como é que está na televisão? Porque agora essas televisão smart, você não sabe como é que faz para entrar. Então, como é que é? Porque antes, né, antigamente, eu sou da época que não tinha nem controle remoto. Para você mudar de canal, você tinha que ir lá na televisão e mudava para cá e para lá. Então, assim, veja as mudanças que hoje fazem com que você tenha uma facilidade. E essa facilidade é quase inata de quem é mais jovem. É uma facilidade que eu vejo por eles na escola. Eles têm aula de computação, aula de não sei o que, TI, tecnologia. É natural que eles tenham muito mais
facilidades. Eu estou aprendendo. A gente se esforça, eu sou aberto a aprender, acho que estou evoluindo, mas, assim, tenho dificuldade. E eu imagino aqueles que são mais experientes do que eu tenham mais dificuldades. Então, o jovem tem esse nicho, acho que é importante, e pode contribuir nessa troca do aprendizado. Enquanto mais velho compartilha uma experiência, uma orientação, um caminho a seguir, o mais jovem pode ajudar nessa execução. Eu me lembro quando eu comecei a fazer estágio, o colega com quem eu trabalhava, ele ditava as petições. Então, ele falava, eu tinha feito curso de datilografia, veja como eu sou de uma outra época. Eu digitava com as 10 e ele falava, e eu olhando para ele, eu nem olhava para a tela, digitava, então eu ia aprendendo, ouvindo, ao mesmo tempo que eu tornava para ele muito mais célere o trabalho dele. Então, era uma simbiose que ajudou demais. Entendeu? Então, eu vejo hoje a turma mais jovem tem, às vezes, dificuldade na datilografia, porque não tem mais curso de datilografia, então eles vão digitando com mais dificuldade. Então, mas em compensação, a hora de anexar a petição PDF, transforma para cá, simulador, autoriza aqui, autentica o autenticador do Supremo, é uma coisa que eles tiram de letra. E eu tenho mais dificuldade, né? Eu acho que, portanto, é importante que a Jovem Advocacia explore isso. Ainda mais, não vai dar tempo de a gente falar aqui hoje, mas quem sabe uma próxima, em tempos que nós estamos vendo a inteligência artificial avançar com muita intensidade. A inteligência artificial avançando vai tornar o copia e cola, vai tornar os precedentes algo que pode suprimir a atividade intelectual da advocacia. Por isso que nós temos que estar cada vez mais preparados, inclusive nesse quesito também. Perfeito, bem lembrado isso aí. Bom, já estamos chegando ao final da live, só dar doutora Silmara está falando parabéns, excelente live. O Rafael Camargo também está falando aqui, grande doutor Ricardo Toledo, exemplo de gestor de ordem, me representa. Concordo, Rafael, também me representa. Olha aqui, eu tinha feito algumas anotações, acabei perdendo todas, né? Mas seriam algumas recomendações que eu faria para um jovem advogado, né? Por exemplo, não fazer petições longas. Peguei uma petição umas 2 semanas atrás, se eu falar, uma inicial, 62 laudas. Né? Então, isso eu acho que é não precisa, você tem que se ater aos fatos, ao direito e assim, tinha muita coisa, muita jurisprudência, eu acho que é um erro, tá? Tanto que tinha aquele petição 10, né? No máximo 10 páginas, né? Isso mais que isso, realmente fica cansativo. O dever de urbanidade, isso é importante a gente falar, o dever de urbanidade, o respeito. Se você quer o respeito, você tem que dar o respeito, né? Tanto com juiz, promotor, delegado, serventuário, quando você está no balcão do cartório, esse é importante, a gente também ter o respeito para receber o respeito. Se for desrespeitado, aí você tem que se impor e, se for o caso, aí toma as medidas cabíveis, né? Mas, a princípio, seja educado. Nunca prometer o resultado para o cliente. Prometa sempre um empenho e um bom serviço. Porque, no final do seu processo, quem vai assinar a sentença não é você, advogado. Né? Então, você não pode prometer o que não é você que vai fazer. Lembrar sempre que o advogado da outra parte não é seu inimigo. E um conselho que eu dou aqui, ó, sempre fazer parte de alguma comissão da OAB. E aí eu queria que o senhor terminasse a live fazendo suas considerações finais. Desde já queria agradecer, mas fique aí à vontade para fazer suas considerações finais, dar algum conselho aí que o senhor acha relevante para o jovem
que está iniciando, ou que já está há alguns anos aí na carreira, né, na advocacia. Uhum. Obrigado, Aziz. Eu começo pelo final, dizendo que a gente trocou muitas ideias aqui, eu acho que positivas, e todas elas servem como aconselhamentos aos jovens. Essa que você também mencionou, bem ou mal, a gente tratou ao longo disso, mas eu acho que você tem toda a razão. Nós somos adversários e não inimigos, não é? No processo. É uma natureza clara da dialética processual a existência da parte A contra a parte B. É natural, sempre vai existir. E nós temos que tratar sempre o outro com muita urbanidade, com muito respeito. É muito possível a gente ser firme e enérgico na defesa do que nós brigamos sem atacar pessoalmente. Uma coisa é você discordar de uma sentença tecnicamente, falando por que ela não merece ser prestigiada, por que tem que mudar, e você tem todo o direito de fazer isso. Por que uma denúncia inepta no criminal, por exemplo, você não está ofendendo o promotor, mas você está dizendo que não há lastro fático ou jurídico que possa sustentar aquela argumentação. Isso é natural da dialética. E se a gente fala isso de alguém, de outra peça técnica, é natural que também falem das nossas. Então, receba isso com naturalidade. É lógico, tem um limite. O limite de você não atacar pessoalmente o seu escritor. Você não pode atacar pessoalmente a escrever uma peça porque divergiu de você. A divergência faz parte da nossa natureza processual. Então, é importante que a gente tenha o respeito e a gente, quando acaba sendo até mais firme, mais duro, e muitas vezes, né, Aziz, nós criminalistas acabamos sendo bastante duro, não é? E enérgico, contundentes mesmo em manifestações que fazemos, sem faltar com respeito. Eu tive diversos embates com o Ministério Público ao longo da minha atividade profissional, mas dentro do respeito, com firmeza, com muita seriedade, mas sem atacar o colega em si, mas apenas discutindo as questões técnicas. Então, importante você falar isso. Acho que importante você tocou também num ponto hoje da questão da prolixidade. Eu me lembro de peças muito grandes, eruditas, maravilhosas, quase que fossem livros, muito, assim, dava gosto de ler. Mas elas não se comportam mais no momento em que hoje tudo é muito efêmero, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito célere. Hoje as pessoas não leem mais o jornal, elas leem a manchete do jornal. Esta é a manchete do jornal, é a que fica, é a mensagem que passa. Ela não vai ler tudo, né? Então, isto que você mencionou é algo que a gente também deve seguir como conselho. Eu acho que você foi muito feliz em dar esses tópicos como importantes para a jovem advocacia. Eu acho que foi muito bem colocado e eu endosso integralmente a sua manifestação. E por conta disso, termino agradecendo muito o seu convite, meu querido presidente Antônio Aziz, parabenizar pelo seu trabalho, a sucessão, você que é uma pessoa extraordinária, mas um profissional também que dispensa maiores apresentações. Foi uma honra poder estar ao seu lado aqui, aprender com você, ouvir com você, e eu queria dizer que a saudade é grande, vamos nos encontrar em breve. Aqui matamos virtualmente a saudade, mas é importante que a gente possa, em breve, todo mundo superar esse esgotamento mental, retomar as nossas atividades, nosso cotidiano, como nós estávamos conscientes e acostumados. Acho que muita mudança vai ter, e nós temos que aproveitar essas mudanças e extrair aspectos positivos para mudar os rumos da justiça para caminhos que sejam melhores para a advocacia e melhores para a cidadania. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela live, muito agradecido pelo convite e em breve nos abraçaremos pessoalmente. Agradeço também a todos que gentilmente passaram por aqui ou acompanharam o nosso bate-papo e também espero revê-los todos virtualmente nos próximos encontros que nós vamos tendo aí pela internet, Facebook e Instagram. Aziz, muito obrigado. Forte abraço para você. Eu que agradeço. Só queria agradecer também ao doutor Rafael Camargo aqui, ó.
doutor Antônio Ricardo, saudações da subseção de Santa Bárbara do Oeste. Parabéns pela excelente live, né? A Juliana Bugalho também está falando, excelente live, parabéns. A doutora Gabriela Camargo, muito obrigado. Doutor, boa noite para todos. A doutora Silmara, parabéns, excelente live. Olha, se foi excelente, a gente agradece a todos que acompanharam nós até agora. Eu gostaria particularmente de agradecer, eu falei 1 horinha, doutor Ricardo Toledo, já estamos 1 hora e 45 minutos aqui. Só tenho a agradecer todo esse esclarecimento que o senhor fez, vai ser de grande valia, tenho certeza que depois eu vou salvar, vai ficar salvo aqui no Facebook da OAB. Muitos vão acessar depois, porque vai ter uma repercussão espetacular. Eu queria agradecer mais uma vez e vamos torcer para que isso passe o quanto antes, para que a gente possa estar voltando à normalidade, né? Não se sabe quando, mas voltando à normalidade, que a gente possa tomar um café e todo o nosso planejamento aí de ordem, executá-lo para que a gente tenha uma OAB cada vez mais forte. Obrigado, Aziz. Valeu. Um abraço.